Ferrabras FM tem o apoio da Adunicinos, Associação dos Docentes da Unicinos, Sindicomerciários Sapiranga, Federação Democrática das Sapateiras e Sapateiros do Rio Grande do Sul, Copernova, Cooperativa de Produção, Trabalho e Habitação Limitada, Associação Gaúcha de Apoio e Benefícios, Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e CIMEV, Sindicato dos Servidores Municipais de Estância Velha. Obrigado pelo apoio de todos aí. Compartilhe nosso conteúdo também nas suas páginas, Movimento Sindical. Faz bem para a mente da classe trabalhadora, porque hoje nós vamos falar de rock and roll e estamos aqui com a nossa bancada bem bacana. Só ainda não consegui a participação das mulheres e já vou justificar de pronto, assim, pessoal. Tentei, viu? Tentei, mas o pessoal canta na noite anterior, então faz isso. E são mulheres fantásticas e nós vamos tentar, ao longo da programação de hoje, aqui no Jornal Coletivo, trazer a participação de todas elas. Conosco aqui na bancada, vamos começar aqui, é que se eu falo que é pela minha esquerda, na tela é pela direita, então não vou fazer tentar escolher pela minha ordem aqui, tá? Vicente Celistre, bem-vindo à bancada do Jornal Coletivo. E aí, bom dia do rock, bom dia Alan, bom dia Luiz. Também vejo aqui, saudar os colegas desse programa tão legal, tão importante. Seja marcante também na consciência política e social das pessoas que o rock and roll veio para tirar esse comodismo, tirar a injustiça, combater a injustiça. Então, saudar aí ao Moisés e ao Gladson também. Tamo junto. Então, bom dia ao Gladson Bonella, Movimento Rock and Roll, todo sábado aqui na Ferrabras FM, conduzido pelo Gladson. E ele vem aqui para essa bancada em função do Movimento Rock and Roll. O Sintonia Livre é outra coisa que ele faz em outro momento, mas o Movimento Rock and Roll está consolidado aqui na nossa querida Sapiranga, na região aqui, pela atitude que tem o programa e aos sábados, né, nos dá a oportunidade. Eu, em particular, sou fã e ouvinte assíduo do Movimento Rock and Roll. Bom dia, Gladys. Bom dia, Alan, bom dia a todos os companheiros aí da bancada, bom dia ao amigo e amiga aí que nos ouve. Então, estamos aí por causa principalmente do Rock and Roll, né, Movimento Rock and Roll é um programa bem legal aqui da rádio, foi aberto as portas, já vai dar 6 anos. Tive até o colega Moisés, que tá junto com nós na bancada, e por um tempo ele foi produtor do programa, e é um programa voltado basicamente ao rock, aí, com muita banda autoral da região também, que é muito importante, apesar de hoje em dia ser mundial, aqui no Brasil, né? Vamos com isso, né? Bom dia, Moisés, bem-vindo à bancada do Jornal Coletivo. Cara, muito obrigado por essa oportunidade aqui, né, de última hora, né, mas eu estou sendo bem-vindo, né, e um bom dia a todos que estão, né, integrando, e vamos falar de rock and roll e tudo que o rock representa, não apenas um estilo sonoro, mas também uma movimentação cultural de revolução. Sabe que para roqueiro de última hora não dá, né? Tudo é de última hora. O que eu imaginava que fosse acontecer, sabe o que, Moisés? É que botar o Gladson aqui no estúdio, nós com um telefone e uma câmera, nós ia ter que passar o som antes. E aí o programa não tinha como sair do bloco de notícias e nós temos que passar o som antes. Mas deu certo, eu acho que a técnica operou bem aí. Operou muito bem, tá sendo bem audível, né? É isso aí. Vicente, traz um histórico para nós. O Vicente eu acho que é o nosso mais de cabelo branco aí, né, Vicente? Como é que foi o rock para ti, como é que ele começa, na tua percepção, e qual o papel que ele cumpre, não só na contracultura, que a gente precisa hoje fortalecer uma contracultura muito forte, né, porque a cultura vigente e ostentada é a cultura do ódio. Nós não somos a cultura do ódio, né? Nós propagamos a paz, então o rock é contracultura só por este motivo conjuntural, né, já teria necessidade de muito rock and roll, né, Vicente? É decano que se diz, Alain. Decano, vice. Decano, sim. Decano eu vou deixar para outros lá dos 70 para cima. Eu estou nos 57, sou de 1964. 64, na verdade, a década de 60 foi onde o rock começou a dialogar com a liberdade, com a libertação, com
da denúncia da justiça social, a quebra das convenções, a quebra da opressão, a liberdade. Falar na liberdade sexual, sim, a liberdade sexual, a liberdade do corpo, a liberdade, mas a liberdade da ideia, principalmente. Né? A sociedade vem num viés que é mundial e que existe muito até hoje em muitas sociedades do mundo inteiro, oprimidos pela economia, oprimidos pela religião, oprimidos pelas convenções sociais, e o rock na década de 60, em especial 68, 69, Woodstock, mas principalmente as letras que já surgiram por ali, né? Estava falando em paz social aí, Alan. Vamos pegar Beatles, né? Beatles, tudo que você precisa é amor. Né? Dê uma chance à paz. E toda uma construção assim de uma vida que fosse baseada na paz, na justiça, na igualdade, na liberdade, na solidariedade. Na verdade, isso é uma mensagem, inclusive, que vem diversos exemplos da vida inteira. Inclusive, quem dialoga com a crença, com a religiosidade, com a espiritualidade, é mensagem que vem, inclusive, da doutrina cristã. Né? Amai os outros, né? Amai o teu próximo. E o rock and roll trouxe muito isso. Eu estava vendo uma letra do Bob Dylan, que publiquei. Bob Dylan, grande Bob Dylan. Bob Dylan, 63 a letra, cara. Meus companheiros aqui e ouvintes aqui da Rádio Ferrabras, do Jornal Coletivo. Quantas orelhas um homem precisa ter até que ele possa ouvir as pessoas chorar? E quantas mortes o homem causará até saber que já morreram pessoas demais? A resposta, meu amigo, está soprando ao vento. Quer dizer, Blowing the Wind, de Bob Dylan, até me lembro, às vezes, vocês lembram o Suplicy lá O Suplicy, às vezes, gostava de cantar essa música lá na tribuna do Senado, daquele jeitão dele. Eduardo Suplicy, um grande libertário. E Bob Dylan escreveu essa letra em 62, 63, cara. E a resposta está aí pelo vento, soprando todos os dias, que nós precisamos de um mundo de igualdade. Vamos pegar a pandemia aí, que mostrou que a desigualdade, o que causa? A agressão à natureza. Enquanto o rock também lutou e luta pela defesa ambiental. Então, o dia de hoje, até pelas pesquisas, assim, até me surpreendi que muito é comemorado aqui no Brasil. Não existe uma oficialidade, até porque o rock and roll também não gosta muito de oficialidade e tal. Mas vem daquele movimento que houve aqui, eu acho que em Londres e uma cidade dos Estados Unidos, né, do Live Aid, né, que era para quê? Para juntar grana, juntar recursos para ajudar os africanos, ajudar a fome, principalmente na África. Assim como teve o We Are the World, né, o USA from Africa, lá de 84. Essa música tem muita marca na minha vida, gurizada. Porque em 84, no dia 26 de janeiro... Tocou a também, né? Nesse evento, tocou a R.E.M., né? No We Are the World, né? Se eu não me engano, né? Não. Teve 20, 30 caras, eu acho que foi o... Não me lembro quem foi. O R.E.M., eu acho que foi um dos caras que puxaram, né? Sim. Eu lembro que ali tinha Paul Simon, tinha, né, Al Jarreau, Cyndi Lauper, né, Dionne Rick, Stevie Wonder, Ray Charles, Bruce Springsteen. E também Bruce Springsteen tem letras ferozes contra a guerra do Vietnã, Bruce Springsteen tem letras ferozes contra o imperialismo bélico dos Estados Unidos, né? E concluindo, então, o Live Aid teve essa menção de ajudar as pessoas que estavam passando na África, o que acontece até hoje. Então, eu acho que tem que comemorar, sim. Além do que o rock, depois a gente fala alguma coisa, o rock também entra muito no comportamento humano, o comportamento de se ter paz, de respeitar a liberdade das pessoas, a diversidade, a pluralidade, a orientação sexual, a crença, né? O rock and roll traz essa posição libertária. Eu sempre tive na política uma posição muito libertária, então eu acho que o rock and roll tem que ser divulgado. E parabenizo aí que tem um movimento em Sapiranga. Aqui em Campo Bom temos algumas ideias também para preservação e para o fortalecimento, trazer a reflexão da sociedade nas letras do rock and roll e na mensagem do rock and roll. Eu acho que eu vou chamar o Moisés aqui. O Moisés está louco para falar ali, eu vou deixar ele sem falar.
Oi, não, tô louco por falar, tô com receio, né, de falar bobagem, né, mas, mas as coisas que eu vou falar são convictas, né. Não sei se tu vai colocar um tema. Não, mas é assim, ó, nós temos uma referência em ti em função daquela questão do rock de atitude, o autoral, a capacidade de tu, né, organizar coisas e festivais e ter o rock em movimento como uma coisa nascida na cultura das pessoas mesmo, que não é algo só com influências de fora, não, mas que tem um exercício prático a partir do retrato nas letras de quem produz autoral, entende? A gente tem uma referência em ti, queria te dar espaço para refletir sobre isso, né? Qual é o papel que a gente Sim, em primeiro lugar, assim, né, eu não posso esquecer dessa referência autoral dentro mesmo, né, não só de fora, né, que tu falaste aí, né, mas em primeiro lugar agradecer ao Gladson Bonella, né, pela criação do movimento rock and roll, porque embora eu fazia eventos muito antes, né, de rock autoral e as dificuldades que tu tem, né, para mostrar que teu som não é tão similar ou é uma cópia do outro, né? Porque geralmente é muito fácil. Não que eu tô criticando quem toca cover, né? É bacana porque tem uma questão de resistência, né? Mas parabenizar o Gladson Bonella, assim, porque ele deu todo esse espaço para uma galera não só de Sapiranga, porque o movimento rock hoje é ouvido no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né? Todas as bandas, a gente trouxe bandas junto com o movimento rock que tocaram no Lollapalooza, que ganharam o Grammy Latino. Tipo, tu pega a Selvagens à Procura de Lei e tocou tanto no Rock in Rio quanto no Lollapalooza. A The Badges tocou ganhou o Grammy Latino, né? Então, e outras bandas que também não ganharam por outras circunstâncias, Love Bugs, Leo Almeida, a Lista de Lili de Brasília, né? Então tem toda essa ciência, né? Mas voltando ali ao que ele falou ali do Bob Dylan é claro que é uma baita influência, assim, mas eu vejo como a gente está falando de uma relação em Sapiranga, né? Teve agora há pouco tempo em Sapiranga, poucos dias, poucas horas, né? Um evento, né, que eu não vou citar o nome, né? Pela lei Aldir Blanc, né? Que é uma lei que está, para quem leu a lei, né? Ela está escrita que ela tem que abranger o maior índice, né? De artistas dentro do município, né? E pareceu realmente um clube do Bolinha, né? Porque não abrangeu, não que não tocaram bem, né? Todos, quando eu vi o evento, todos tocaram super bem, né? Mas aquela questão de tocar bem e o acesso, né? O acesso, como foi feito o acesso, né? Teve até uma ação do Ministério Público, né? Mas, infelizmente, quem propôs a ação não tem instrução suficiente para manter ela, né? E daí não consegue ter seus direitos. Foi muito bacana em 2014, quando a gente nunca faz sozinho, né? Em 2014 a gente ganhou um edital do FAC, do Procultura, né? E conseguiu fazer o Parcão Cultural, né? Trouxe bandas para Sapiranga de várias regiões do estado, né? E bandas headlines, tipo Bideobaldi, para trazer. São as bandas, porque banda autoral ela tem o seu público, mas é bem limitado, né? E eu sempre preguei assim no autoral, até para tu não cair no ECAD da vida, né? Porque se tu cair no ECAD ali fica bem complicado. E daí uma questão primordial assim que eu vejo, né, de uma estrutura, né, para não sei se os amigos concordam, né? E é o que eu vejo nos eventos, né? E percebo como uma tentativa de músico que sou, né? É muita situação de bandas que
bom, eu vou citar assim de bandas de Sapiranga, né? Que tocaram nesse evento, né? Se eu colocasse para alguém, mostrasse e dissesse, olha, essa é a música antiga da Pitty, as pessoas iam acreditar. Iam acreditar porque é muito similar, não tem novidade, não fazem algo novo, né? Não tem no rock, quando estava na década de 60, 70, Bob Dylan, 80, 90, 2000, né? Que Bob Dylan, ele sempre produzia algo novo. David Bowie, né? Antes de morrer, ele fez algo totalmente diferente do que ele fazia, né? E então as pessoas, eu acho que essa decadência que a gente tem no rock hoje em dia é em virtude das pessoas não assimilarem a novidade, as coisas, as situações possíveis, aos recursos que se tem hoje, né? Os recursos que tinham os Beatles, talvez se produzisse a mesma coisa com o celular hoje. Né? O recurso que ele tinha não sei se tu concorda. Em relação às possibilidades tecnológicas, eu sou um defensor de que a gente vive no melhor momento de possibilidades. Exatamente, né? A gente vive... Então, os caras fizeram... Oi, pode falar. E o que o processo criativo podia perceber essas coisas. Eu vejo tem um rock bem antigo do Na América, cara. Era Gaúchos Doidos de Bombacha Jeans. Aí, isso é anos 90, se eu não me engano. Aquilo ali, para mim, já era, assim, fantástico, né? Tu ter um rock com uma percussão feita de cuias ali. Aquilo ali já me Nossa, é muito lindo. É revolucionária. Aí, tu vê que a minha referência ainda tem que buscar naquele período, porque agora, com possibilidade... Não. Talvez tenha desenvolvido por eletrônico, alguma coisa assim. A referência está ali, né? Mas a gente tem que ver o que tu sente, né? Porque o rock é sentimental, o rock é instrumental e o rock é protestante, né? O que a gente vê hoje são bandas totalmente alienadas à política. Eles não têm... nós estamos vivendo um momento, né, político bem triste e irresponsável, e nós vemos as bandas de rock, poucas delas falando sobre isso, né? Algumas realmente elas têm uma acessibilidade ao que não é como que eu posso explicar melhor? As bandas, a maioria das bandas, e vou te dizer, a maioria das bandas de rock hoje em dia, elas não protestam, né? Ou elas não fazem movimentos que sejam a favor do povo, né? As bandas de rock pegam New York Dolls na década de 50, 60, né? Estava fazendo um protesto ali porque queria espaço, queria tocar simples e coisa e tal. Dali surgiu Ramones, dali surgiu Sex Pistols, dali surgiu alguma coisa, né? As bandas de rock hoje em dia, elas estão conseguindo fazer uma façanha incrível, que é delas não surgir nada, né? E elas reproduziram o que estava acontecendo. Então, para mim, isso é muito triste. Né? Tu vai ter poucas bandas, né? E falando especificamente das bandas de Sapiranga, até estava conversando com meu amigo Beto Jacobino, né, da forma que eles tocam, o que eles produzem, eles nunca vão sair de Sapiranga, eles vão ficar eternamente em Sapiranga, porque aquilo ali é feito para aquele cenário, né? Não é feito para um cenário que possa se tocar em algum lugar diferente, com uma postura diferente. Não tem postura alguma. As bandas de rock hoje não tem postura alguma. A grande maioria, não todas. Não tem postura, não tem defesa. Elas não estão alienadas ao que acontece no mundo. Elas estão fazendo música. Hoje a gente está vivendo uma pandemia e estão fazendo música de amorzinho. É uma coisa triste, né? Porque o artista da época, voltando ao Bob Dylan, o Bob Dylan falava da época dele, do que acontecia na época dele. Isso se torna como registro histórico,
Hoje a gente não tem bandas de rock que se tornem com registro histórico. Até a gente tem bandas de rock que fizeram grande cena no cenário nacional, né, que hoje tem um registro, né, os caras estavam lá se perturbando no governo militar, e agora estão totalmente, o Traje a Rigor é uma prova disso, estão totalmente, o Raimundos é uma prova disso, estão totalmente fora de contexto, não entende o que a população necessita, né? A banda de rock, ela tem que entender o que a população, aonde ela está e o que ela necessita, ao meu ver, né? Isso a minha fala por enquanto. Posso fazer uma pergunta? Eu queria chamar o Gledson não conversa também aí, porque... não, só posso fazer uma pergunta? A batata aqui no colo dele, viu, Luiz? Pode ser para ele. Pode ser para ele. Não, eu estava ouvindo os comentários e me ocorreu o seguinte, ó. Existe também uma mudança muito grande nas formas de divulgação e de consumo, né, da indústria, né? E eu queria, em cima do que foi colocado até aqui, desse posicionamento, a própria sociedade, né? Hoje as pessoas buscam o quê? Emitir opiniões que sejam, que tenham likes, que sejam curtidas, né? Quando tem alguém que levanta e diz assim, eu não gostei disso que tu está dizendo, já dá um estresse, já dá um problema, a pessoa já quer bloquear, né? Isso é um processo de uma sociedade. Eu não estou dizendo nem que é bom, eu acho que é ruim, inclusive. Eu acho que a gente tem que ouvir aqueles que concordam e aqueles que discordam da gente. Mas ficou me ocorrendo isso, né? Em que lugar ficou o rock nisso, né? Porque antes o cara produzia um LP, né? E ele botava uma música de sucesso né? Que virava um hit, e ele botava outras 10 lá naquele LP que a pessoa só ia descobrir quando comprava, né? E ali tinha toda a política dele, o protesto dele, o rock dele, né? Então hoje tá tudo na internet, então tá muito exposto, né? E em compensação a sociedade está segmentada, né? Então tem muito artista, ou muito, não só roqueiro, mas músico, escritor, que busca uma segmentação. Eu vou falar para o meu público, para aquele que me consome, porque é assim que eu sobrevivo. Não sei se eu tô errado nessa análise, mas também há uma mudança de sociedade, não só do movimento ou do roqueiro, né, ou daquele que produz rock, não sei. Queria ouvir a opinião de vocês. Bom, com relação a essa questão assim, da produção, hoje em dia, pelo que eu noto, assim, eu, para ser bem honesto, assim, sabe, eu, ultimamente, assim, o cara, com um programa, ou mesmo gostando de ouvir, assim, na verdade é que tu nunca vai conseguir ouvir tudo que tu gosta, tu tem que ouvir um pouco do que tu gosta, e às vezes não que tu não goste, né, mas tu vai ouvir coisas novas, até mesmo para te ver que tu realmente não gosta daquilo novo, né, então é mais ou menos isso que eu noto, pelo menos hoje em dia, sim, ó, o pessoal que faz esse rock independente, esse rock autoral aí, a gente volta e meia toca aí, no fim de semana a gente toca bastante, tem muita música autoral, mas eu já notei assim, ó, às vezes o cara está voltado assim para aquele sentimento dele de fazer a arte dele, sabe? Às vezes o cara não quer protestar, ou não é da tendência dele de protestar. E tem um pessoal que gosta mais desse rock antigo, assim, que eu já notei muito, que curte o rock, assim, tá, entre aspas, parado no tempo, no sentido, assim, de aquela música ali, não quer ouvir muito novo. Então, eu vejo, assim, com mais ou menos duas correntes, sabe? E o que acontece? Infelizmente, esse rock mais antigo, entre aspas, assim, mesmo o rock de protesto, cara, tu vê, por exemplo, assim, o cara que foi no show do Roger Waters, assim, que era totalmente, às vezes, fascista, cara de direita, o cara ouvia, eu gosto de Pink Floyd, eu gosto de Roger Waters, assim, e o cara não tem noção do que o cara tava falando, parece que o cara nunca ouviu, o cara não tem noção daquilo lá. Então, hoje em dia, eu tô vendo muito isso assim, cara diz, o que é o Roger Waters sendo vaiado em Porto Alegre e São Paulo. O show de Porto Alegre, que eu até, por sinal, eu falei já porque tu foi. Tava muito legal, assim, e eu vi gente vaiando, sabe? Tipo, o cara nunca prestou atenção na letra do Roger Waters, por exemplo. E o que acontece? Como é que o artista não vai expressar sua opinião, né?
Se tu vai no show do cara, como é que ele não vai expressar a sua opinião? É que eu já vi muito cara dizendo assim, eu gostava de quando ele não falava de política. Cara, ele sempre falou de política. Se tu prestar atenção nas músicas, as músicas são políticas. Até mesmo qualquer gesto que faz, não existe ato não político. Ato não político é uma ilusão das pessoas. Todo ato ele é político. Seja aquele ato que às vezes ele não fale nada, é um ato que ele é político, porque ele é covarde e não fala nada, e quando ele não está falando nada, ele está concordando com o status quo, né? Quando ele não questiona, ele concorda. Então é isso que eu vejo, essa questão, por exemplo, essa questão do rock autoral, que eu noto assim, tem o pessoal que faz assim, é difícil de tocar, sabe? Então às vezes fica difícil para uma banda fazer uma letra mais de protesto, alguma coisa assim, porque não tem espaço às vezes para tocar. Eu toquei essas semana passada, toquei nas últimas semanas de uma banda lá de Cerquilho, com um amigo meu daqui, o André mandou, que o nome da... Putz, eu ia falar agora o nome da banda, o cara é o Rodrigo, mas é Presidente... Presidente of the Estados Unidos. Oi? É uma banda americana ou a banda de Cerquilho? É a banda de Cerquilho lá. Não, a banda de Cerquilho eu não lembro. Pois é, e daí é uma letra assim, é uma letra totalmente agressiva, assim, contra a atual ideia fascista que há no governo, tudo isso assim. Só que tu vê assim, é um cara que ele praticamente não tem onde tocar. Tu acha um espacinho aqui, um espacinho ali. Aí, às vezes, para uma banda autoral, é mais fácil fazer uma música assim, em que ela, vamos dizer, entre aspas, não vai se queimar com ninguém, sabe? Às vezes ela até tem uma ideia de protesto e coisa assim, mas ela não pode se queimar, porque tem lugares que ela não vai tocar. Então, ela acaba entrando nisso. E outra coisa, sim, com relação, assim, o que tá muito, assim, o rock, para mim, ele foi bem diferente, assim. Ele, inicialmente, foi como surgiu como protesto. Alguns dizem que é o Elvis, o rei do rock, pelo que eu abaixa a monarquia, gente. Abaixa a monarquia. Mas eu acho que o rock ele nasce, na verdade, do gospel, né? E do blues, né? A questão dos Estados Unidos, toda a segregação toda. E daí, quando o Elvis, né, que é o rei do rock, vem e começa a dançar, ele também é criticado. Abaixa a monarquia. Era um absurdo aquilo lá. E só que o que era? Ele era um cara branco cantando música de negro. Então ele conseguiu entrar na sociedade. E também era numa época em que, vamos dizer assim, foi logo depois da Segunda Guerra, e vinha naquele negócio do consumismo todo. E foi quando o adolescente, o jovem, foi colocado no mercado, né? Então, aquilo ali ajudou a alavancar muito também, apesar das letras de protesto, o protesto da época de 60 ali, quando pega no auge, vamos dizer assim, com o Woodstock ali, que tinha muita letra de protesto e coisa assim, ainda assim, ele sempre precisou se inserir, de certa forma, no mercado, porque era da época, por exemplo, muita gente fez nos Estados Unidos música contra a guerra do Vietnã, mas fez quando? Quando começou a guerra? Ou quando já estava saturada a guerra para os Estados Unidos, em que eles estavam num buraco que não conseguiam sair. Aí já estava mais fácil fazer uma letra de protesto contra a guerra. E eu nem estou falando de outro artista, teve muito cara que fez letra desde o início. Tu pega algumas letras ali que foram feitas no início, outras foram feitas no final, de cara que talvez não... Ele fez porque estava meio na onda. E tem muito disso, quase tudo é meio na onda. O próprio rock é meio na onda, se for pegar... O Moisés falou antes do movimento punk do Ramones. Pô, cara, o Joey Ramone é um cara de extrema direita, cara. O Joey Ramone é um cara que, entre aspas, iniciou o punk. Ele é um cara que, quando eles foram pro Hall da Fama, lá, pro Rock and Roll of Fame, lá, o Joey Ramone, ao receber o prêmio lá, ele gritou Good Save the George Bush e Good Save the America, sabe? O cara apoiava o George. Mas todas as bandas americanas, elas têm esse lance muito... Eu não chamo nem de nacionalista, federativo. Mas o rock americano é um rock que é um rock legal, né? Mas o rock bom é o inglês, né? Já arrumando uma discordância, provavelmente, né? Sim. Eu não sei dos amigos aí, eu acho o rock britânico é bacana. Cara, eu tive o prazer de tocar com o Mark Ramone, quando ele tocar com ele não, né? Mas abrir para ele quando ele tocou com a Tequila Baby numa festa em Araricá, na festa das Azaleias. Diziam que era o Mark Ramone. Eu acreditei porque falava inglês.
mas eu não tenho absoluta certeza, né? Mas depois nos Ramones já, né? Mas um dos, vamos dizer assim, dos que teoricamente iniciaram o movimento punk lá em Nova York, lá, New York Dolls. O Joey Ramone era um cara de The Studs também, que é de Nova York. Tu pega assim, que nem falando de Sex Pistols, né? Sex Pistols, quando começou com o punk, foi aquele movimento assim, eles estavam num show do Pink Floyd, e daí já tava, como o Pink Floyd já tava numa onda mais instrumental não, progressivo, e aí o rock progressivo, ele precisa ter qualidade para tocar normalmente, né? Não é qualquer um que, entre aspas, qualquer um que toca música progressiva, assim, eles tinham um pouco mais de capacidade do músico, e aquilo lá para eles era ruim porque eles não sabiam tocar direito. Então, também foi protesto, sabe? Apesar do Sid Vicious, né? O líder, o principal líder, o próprio, agora que eu falei, o Sex Pistols, o Sid Vicious, que ele era um cara muito fascista, cara. Ele matou a própria mulher, né, meu? Mulher dele. Que era o vocalista, John Rocker. Ele é um cara que apoia... mas ele fez uma banda muito boa depois de protesto, que era o Bill, alguma coisa assim. Limited. Tem uma música boa. Tanto é que nessa banda tem uma música que o nome da música é Socialista, e a letra é socialista, assim, né? Ele canta como socialista, e é um cara que hoje apoia apoiava o Trump. Então, tu pega assim, o que acontece muito é que tu vê assim, cara, os tiozão, eu também, eu posso quase considerar tiozão. Hoje em dia tem muito tiozão do rock fascista, cara. O cara não entendeu, parece que o cara não ouviu a vida inteira rock, não entende o que é o rock, que teria que ser subversivo, sabe? E eu não vejo tanto. Tu pega os discursos, por exemplo, que angariava a gente do Dinho Ouro Preto, cara. Agora até ele anda dando umas do Dinho Ouro Preto, né, da banda... Agora me fugiu o nome da banda. Capital Inicial. Cara, o discurso dele era um ridículo, cara, quando começou aquele negócio de protesto, e ele falava assim, e eu sou contra a corrupção, e eu sou contra isso, e tem que tirar... É aquele mesmo discurso que foi levado para as ruas lá em 2013. Eu sou contra o que tá... Cara, quem que é a favor, meu? Traz alguém aqui que diz eu sou a favor. Não, todo mundo é contra, cara. E a questão não é tu dizer, não é o que tu diz, são atitudes que tu toma e que quando tu faz uma música, por exemplo, tu coloca uma música e faz o cara cantar. Ao Gladson, ao Alan e ao Vicente e ao Luiz, só queria falar de uma situação que eu falei pro Gladson, que me aconteceu ontem, né? Eu encontrei aqui em Canela, eu acho que foi pela motociata do Bolsonaro, né? Eu encontrei o General Heleno, né? Quando eu estava voltando de igrejinha, né? Mas antes, quando eu estava indo, né, encontrei ele estava com a máscara, que nem é PFF2, uma máscara vadia, né? E daí, antes, quando eu estava indo, eu encontrei um motociclista, não sei como ele adaptou o som na moto dele, né? Mas estava com bandeira do Brasil, eu apoio o Bolsonaro escutando Steppenwolf, né? E ele não sabe que Steppenwolf é totalmente contra, né? Apesar de ter letras, né, que parecem falar sobre emoções dos caras que sabem inglês, cara, não de tanto nesse povo. Os caras conseguem dirigir uma moto, ao máximo adaptar um som na moto, mas exigir que tenha história da música na cabeça ou saibam o inglês, aí já é demais. Claro, mesmo sim, português. Sim, não, eu fiquei abismado e depois eu encontrei, até falei pro Gladson, né? Eu passei, o cara me olhou, porque eu sempre ando com escudo que é minha PFF2, né? As várias que eu tenho, porque eu fico trocando, né? Porque eu tenho muito medo de pegar esse vírus, todo mundo deve ter, né? Já te vacinou, Moisés? Oi? Já te vacinou? Não chegou na minha idade. Novinho, viu? Eu até eu me inscrevi, cara, para me vacinar na vacina que tá no Moinhos de Vento. E daí eu fiquei entre as pessoas que poderiam ser vacinadas, que é uma vacina canadense, que pode proteger por 3 anos, que ela é baseada num fumo que tem nas montanhas australianas, né?
ela é junto, a empresa é Magna, não sei, alguma coisa, junto com uma empresa inglesa, né? Essa não vai vir com a Covaxin, nem com esse tipo de licença. Não vai vir, mas ele seria biotech, né? Seria experimental, podia tomar o placebo, né? 50% tomaria o placebo e 50% não, mas depois de um mês, todo mundo tomaria a situação. Só que daí eu não consegui ir porque eu estou sem condução para ir de Canela para Porto Alegre e a prefeitura de Canela não quis me levar. Simplesmente eles disseram que não era importante ter alguém vacinado e agora a gente está aqui com a variante Delta, né, em Gramado, né, que é aquela variante que dá fungo, né, no pulmão, né. Então, mas voltando à questão do rock... Eu queria falar o Vicente para nós voltar um pouco mais sobre essa... ver a opinião também do Vicente em relação a essa questão da contracultura, né? Que nos falta referência, né, Vicente? Parece que os momentos atuais são ou de nostalgia, no caso nosso, em momentos que eram bacanas, né, de contracultura, mas que para frente não se vê, até porque assim, eu tive um exemplo, Vicente, dos últimos Fórum Social Mundial, eu acompanhei uma série de gente, assim, inclusive o Teatro Mágico. Aí quando o Teatro Mágico faz um movimento para ir para a Globo, aí aquilo ali me decepcionou um monte, assim, sabe? Parece que nós estávamos no outro processo, que não era essa construção. Tu não percebe que nos faltam construções mais legítimas aí, capazes de liderar uma contracultura? Essa preocupação nos camaradas, companheiros, sobre a necessidade que a cultura, que a arte, que a música, o rock and roll, como nós hoje estamos colocando uma lupa maior, mas a coisa é transversal e ela tem que ser ampliada. É momento de frente ampla. Se o Lobão está voltando a casa, vamos aceitá-lo. Não precisa dar porrada no Lobão, que meteu o pé pelas mãos, fez um monte de besteira. Sabe o que o Lobão tinha que fazer? O Lobão tinha que ler aquele livro que ele escreveu. Eu trouxe desse tamanho, assim, ó. Eu tive a oportunidade de ler uma boa parte daquele, ele tinha que voltar e ler. Assim, e a revista que ele tinha, né? Porque a revista que ele tinha era totalmente acessível, social, né? Até acho que o traje a rigor, não sei se tem mais jeito, mas o Lobão, enfim, nós temos que dialogar, nós temos que trazer esse povo, e eu concordo com o Moisés aqui, o Gleison, que nós temos que hoje, e isso também passa, me desculpe, claro, tem que ter a coisa vinda da base, né, popular, livre, espontânea, mas tem que ter política pública também. Nós aqui no sindicato, nós somos um grão de areia na luta política do Estado. Mas a gente está pensando ali com o Paulo Gambim agora, nós estamos pensando num festival de música operária, buscando a questão, claro, né, de todas as tendências, talvez podemos fazer uma só de rock, mas de todas as orientações musicais, trazer a música operária, o teatro operário, né? Nós temos agora, já está sendo divulgado no Bandeira da Verdade, o coral, né, o Gambim é formado em regência, é formado em música, né, agora em curso superior, para fazer com que isso venha. Nós temos na história do rock, tu estava falando... eu posso fazer uma pergunta que uma amiga minha fez da UERGS de Montenegro. Ela perguntou o que seria o teatro operário. O teatro operário, assim como... ela perguntou aqui para mim. Sim, Luana, o nome dela. Legal. A gente entende que o sindicato, como sendo digamos assim, um aparelho, um objetivo maior, uma organização de trabalhadores, ele tem que ser ampla, ele tem que ser economicista, discutir lá o salário, as condições de trabalho, mas ele tem que ver também a vida do trabalhador para fora do portão da fábrica. Então, nós sempre tem que fazer um trabalho bastante forte para que a cultura chegue, a consciência política. Qual é que foi o problema até dos governos populares nossos? Não criou uma consciência crítica na população. Ninguém se apropriou de projeto de nação algum. Os banqueiros deitaram e rolaram, a macroeconomia deitaram e rolaram, a concentração de renda. Houve, devido a uma situação boa da economia, boas iniciativas como o salário mínimo, que foi a maior herança. Houve ali microcrédito, houve Bolsa Família mais amplo e tal, mas isso foram, digamos assim, algo que se perdeu com o tempo. Veio agora a reação, né, da direita, que acabou
né, dizimando todas aquelas conquistas sociais e foi mais longe. Acabou com a CLT, acabou com a Previdência Pública, atacou a Previdência Pública. Essa é a reforma da Previdência, é a reforma administrativa que está por vir. Os caras estão aí, vão pedir voto, estão os caras aí deitando, rolando, Bibo Nunes, ou Feldes, ou Marcel Van Não, o pior de tudo... Os caras que votaram isso aí estão tirando grana da viúva, né? Então, a nossa ideia no teatro é trazer peças, ou trazer debates, né, com a participação popular o máximo possível, né, para trazer a realidade da vida do trabalhador. Mas, como eu te disse, não só ele entra na fábrica, trabalha e sua. Ali sim, mas uma visão geral de mundo, uma visão ampla de mundo. Nesse ponto, o rock and roll também ajuda, que a gente tem que ter uma visão... Vocês falaram aqui do Roger Waters, Pink Floyd, Roger Waters. Eu tive, até quero dizer, Alan, a gente não tem aqui, infelizmente, a presença das companheiras mulheres, tem que criar agora num próximo debate de cultura e de música, mas eu tenho aqui a ajuda da minha filha, Natana Paula Celistre, que me subsidia, tivemos eu e ela, né, no show, 2 shows do Paul McCartney, do Roger Waters e inclusive do Rolling Stones lá no Beira-Rio. E no Roger Waters, quem foi viu, né, tia? Era batendo no Trump. E vimos o que é o Trump. Vimos na humanidade que é o Trump, o que morreu de gente nas mãos do Trump na pandemia, né? A diferença, inclusive, com o Biden, que não é nenhum avançado, né? Ali no Partido Democrata, digamos que Bernie Sanders... Bernie Sanders é um cara que deveria ser presidente dos Estados Unidos, mas nunca vai ser. E o Joe Biden não é nenhum símbolo de avanço, mas é muito mais avançado que o Trump. O que o Roger Waters fez no show dele? Bateu no Trump, denunciou a política, né, fascista, autoritária, né, bélica de Donald Trump. Tinha até um porco lá que ele colocou no telão. Então o rock and roll tem... E lembrando que Roger Waters, o pai dele, foi morto por nazistas. Essa é a história que tem da família Waters. Isso eu não sabia. Isso aí. Exatamente isso, né? Essa história. Então nós queremos que políticas públicas também cheguem, chamem. Eu estava vendo aqui há pouco, eu vi aqui um cara entrou aí, o Gustavo, eles estão com um projeto aqui, a banda Tri de Canto, que também tem cover, mas tem buscado uma luta autoral. No 1º de maio, de 4, 5 anos atrás, eu não sei se eles estão em atividade agora, eu até tenho a camiseta, o Ovelha Negra, que é uma banda aqui do bairro Operário de Campo Bom, tudo filho de operário, Ovelha Negra. Desculpe fazer aqui, né, gente? O Abraço a Campo Bom ainda está funcionando o Marcelo Brão, ninguém ali ou não? Pois é, o Marcelo Browning, que era ali um espaço cultural, encerrou, né? Pediram a casa, um monte, os guris tentaram manter, não mantiveram. Porque aí tem a ver com o operário, um operário que foi morto da cultura, né? O Marcelo foi filiado no Partido Socialista Brasileiro, depois se filiou ao PCdoB, onde ele acabou sendo, né, num debate aí, até hoje não esclarecido, foi assassinado no centro da cidade. O Jack, que chamava, foi fundado um centro que, inclusive, agora fisicamente está um tanto desativado. Com a pandemia também não houve mais shows, mas era um lugar de manifestação alternativa. Eu participei de uma renovação da fundação do conselho ali por um tempo, né? Mas eu fico muito... Claro, na pandemia não tem como funcionar, né? Só se as bandas que estão fazendo... situações assim eu vejo como loucura, né? Ou tu arrisca levar o vírus para um familiar, ou tu arrisca tu mesmo morrer, né? Eu vejo como loucura, né? Eu tô produzindo até com o Gladson, a gente tá com um projeto, né? Eu tô produzindo em casa, ele tá fazendo as letras, né? E ainda não tá ficando bonito porque eu não tô conseguindo mixar bem, mas tô aprendendo, né? Vai demorar um tempo, né, Gladys? Vai demorar, sabe que vai demorar, não vai ser assim tão rápido, vai ser algo bem diferente e atualizado, né? Então, pessoal, a gente tem que partir da evolução, tecnologia tem para ser usada, né? Um abraço aqui para o Gustavo Rocha, que é do projeto Tri de Canto aqui, que é uma banda de rock and roll em Campo Bom. Ele colocou aqui no comentário.
que ele teve o privilégio de ser bloqueado pelo Roger do Traje a Rigor no Twitter. Um abraço pro Léo Almeida, da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e pro Rodrigo Pastor e para a esposa dele. Deixa eu ver. Perdão. Só corrigindo aqui, a Natana Paula me lembrou aqui. Oi, pode corrigir. Não, a Natana me lembrou, nós fomos em 2 shows do Paul McCartney, né, aqui em Porto Alegre e um em Curitiba. E a gente sempre tentou trazer, é que não deu para levar adiante, a pandemia também atrapalhou muito, mas trazer adiante a música junto ao operariado, entendeu, Alan? Luiz, fazer um projeto. Eu acho que isso tem que ser até regional. Só um abraço para a Paloma, também a esposa dele, que tocam junto na Love Bugs, né, que é uma banda do Rio de Janeiro, né? O Léo Almeida também tem a Transfusão Noise Records e também toca, né? Fez tour em Seattle, lá nos Estados Unidos, né? E deixa eu ver. E o Rodrigo Pastori tá mandando um abraço pro Gladson aí. Então, ó, pessoal, são 11h51, né? A bancada é meio curta, assim, para a gente conversar mais, e tem um monte de coisa que ficou para trás. Então, eu vou pedir a licença do Gladson e já vou reconvocar o pessoal para o sábado, no programa do Movimento Rock, a gente tratar dessas questões também. Tá, pessoal? É isso. Eu queria agradecer a vocês, assim, nós estamos chegando no final, ainda preciso conversar com a Simone sobre as questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje completa 30 anos. Então, vamos separar um bloquinho para a Simone, que está na retaguarda aí, e 31. te dar 31. Só me permita uma despedida aqui, então, Alan. Vai lá. Só para citar aqui, hoje botei a camiseta do Cazuza, que a gente está buscando aqui esse nosso poeta, e ele lembrava, de um lado, lá por 88, aquela música que diz que a tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, até lembrando esse bolsonarismo aí. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Esse é um debate que nós temos que fazer. É como o Moisés fez ali um alerta. Pô, o rock não se renova, pá, e tal. Mas também nós temos um museu de grandes novidades, porque muitas vezes o futuro repete o passado. Nós temos aí um cara tentando impor uma ditadura, tudo viúva de torturadores, tudo que ficam glorificando torturadores, quer dizer, repetiu o passado. Mas ter Proença é uma. Repetiu o passado de 64, e gente grande, inclusive, né, gente da elite bancando isso. E, de outro lado, nós temos no museu grandes novidades. O que Bob Dylan disse nos anos 60, o que Beto Guedes disse, que Legião disse, né? Agora não vai estar... Eu queria homenagear os sapateiros também. Poderia tocar Perfeição, né? Porque Perfeição, acho que ela se encaixa tão bem, que vamos celebrar a estupidez humana. Como é que nós vamos botar... É que tá, né, Moisés? Como é que nós vamos botar a música Perfeição e o trabalho do Legião no museu? Eu só para encerrar, né, é interessante que essa música foi gravada, acho que em 91 ou 92, e ela deixou de ser atual de 2002 a 2010, 2014, e ela voltou a ser atual em 2021, né? É uma coisa louca, né? Ela voltou a ser atual, porque, né, infelizmente a história se repete de uma forma triste, né? E de uma forma não tão congênita, não tão específica, não tão igual, mas voltou a ser atual. Ela não deveria mais ser atual, deveria ser um momento de celebração de uma canção que naquele momento teve todo aquele movimento. Não, mas se hoje tu tocar Legião Urbana, para quem não conhece Perfeição, o cara vai dizer, pô, os caras estão falando do que está acontecendo no Brasil hoje. E aí? Só me permite para encerrar. Vai dizer pro cara que a música é de 92. Pegando um gancho de vocês aqui sobre não falar da pandemia. Tem uma letra do Cleito e Cledir, do MPB4, muito bom. Paz e Amor. Os caras estão aí. Os caras são até, inclusive, acessíveis. A primeira estrofe diz o seguinte: eu continuo o mesmo sonhador, que ainda acredita em paz e amor. E o meu sonho vai virar realidade, depois que, enfim, passar a tempestade e essa loucura toda terminar. A gente errou e entrou na contramão.
e desinventou a civilização. Onde foi que a gente se perdeu? Não sei dizer o que aconteceu. Só sei que dá para achar a solução. Tri atual também nessa situação de pandemia e de rompantes autoritarismo por aí. Fico honrado aí com o papo com vocês, camaradas. Obrigado, presidente. Obrigado, Moisés. Obrigado, Gladson. Obrigado. Isso aí, sábado então, Gladson, dá o anúncio aí, o briefing para nós. 17 horas, sábado que vem, Movimento Rock and Roll, programa de rock da Rádio Ferrabras FM. Aí a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Rock, é só aqui no Brasil, né? Na verdade, eu sempre brinco até no próprio programa, né? Que isso aí foi Phil Collins pediu lá no Live Aid, em 85, desde os anos 90, dos rádios de São Paulo, a 87, a 90, 89 e 87, começaram a divulgar e virou o Dia Mundial, mas é só no Brasil, é bom a gente lembrar. Nos outros lugares... Porra, eu não sabia que era só no Brasil, cara. Tu me passou a informação agora, eu achei que era no mundo todo. A bancada da cultura, a bancada do Jornal